Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês. A partir dessa semana a gente vai estar iniciando as nossas lives, né, falando de alguns temas relacionados às doenças e aos problemas do aparelho digestivo. Então, para quem não me conhece, meu nome é João Bergamasco. Na verdade, meu nome é um pouquinho maior, é João José Correia Bergamasco. Então eu sou médico, formado pela Universidade Federal do Amazonas, sou cirurgião geral, fiz essa especialidade aqui em Manaus, também no Hospital Universitário Getúlio Vargas, e também me especializei após em cirurgia do aparelho digestivo. Então foram longos anos aí estudando, né, lendo bastante, ganhando conhecimento sobre os problemas da digestão. Então a cada semana a gente vai selecionar um tema, né? Na semana passada a gente perguntou nos stories alguns temas e o mais escolhido foi a gente falar um pouquinho sobre pedra na vesícula, que é um problema muito frequente, né? Quem já teve a oportunidade de ir num pronto-socorro ou num consultório de cirurgia, é muito frequente, é a maior demanda, né? Então tem um volume bem grande e as pessoas hoje estão sofrendo muito com esse problema. Então eu trouxe aqui algumas perguntas, mas sintam-se livres para fazer pergunta aí embaixo. E aí no decorrer, né, da live eu vou estar respondendo. E talvez eu não consiga tirar todas, porque às vezes o tempo fica bem curto. Mas, né, durante os dias e as semanas a gente vai estar respondendo todas elas. Então, antes de mais nada, eu quero explicar o que é a vesícula, né? Muitas pessoas ouvem falar sobre a vesícula, mas não entendem o que é. Então a vesícula é um órgão imprescindível do aparelho digestivo, né? Ela fica do lado direito e ela fica embaixo do fígado. É um órgãozinho, parece uma pera, meio esverdeada, e dentro dela tem a bile, que é um líquido esverdeado que o fígado produz. Então o fígado produz essa bile, ela se acumula na vesícula. E todas as vezes que alguém come algum alimento gorduroso, a vesícula se contrai para jogar essa bile no intestino e aí começa o processo de digestão das gorduras. Então é um órgão fundamental para fazer essa digestão, e quem come muita gordura, quem come muita fritura, quem exagera muito nas refeições, tem uma possibilidade de desenvolver as pedras e, caso já tenha, de surgirem as crises de vesícula, né? Então esse ponto é o ponto fundamental. Comer muito, engordar muito, exagerar nas gorduras é o principal fator relacionado, tá? E quem que pode ter pedra na vesícula? Será se qualquer pessoa pode ter? Então, todas as pessoas podem ter pedra na vesícula, desde crianças até idosos, né? Já vi inclusive um relato de uma colega que é ultrassonografista que foi fazer um ultrassom na gestante e o neném dentro da barriga já tinha pedra na vesícula, né? Isso é muito raro, não é comum de ver isso. O mais comum no nosso consultório chegar mulher em torno de mais ou menos entre 18 até 45 anos que apresentam esses episódios e acabam descobrindo as pedras na vesícula. É um dado bem importante que é mais comum em mulheres, mas os homens também são acometidos. E a gente sempre fala, vesícula de homem é uma vesícula mais complicada, né? Então todas as vezes que nós fomos realizar cirurgia em homens, realmente a gente percebe um pouco mais de dificuldade na cirurgia, possivelmente porque o homem, né, tem mais musculatura no abdômen, porque o homem tem dificuldade para ir ao atendimento médico, o homem é teimoso, o homem não gosta de ir ao consultório e quando vai já está no limite, né? A mulher não, a mulher já sente uma dor, algum desconforto, ela já procura o atendimento. Então muitas vezes a gente realiza cirurgia de vesícula e a pessoa nunca nem teve crise. Esse é o melhor cenário, descobrir sem ter sentido nada, e aí a cirurgia pode transcorrer da melhor forma possível. Então todo mundo pode ter. Criança, toda vez que criança desenvolve pedra na vesícula, né, tem ali 8 anos, 10 anos de idade, faz um ultrassom, acaba detectando pedra na vesícula, a gente tem que investigar algum problema no sangue, as chamadas doenças hematológicas. E as duas principais são a esferocitose e a anemia falciforme. São duas doenças do sangue que acabam repercutindo e facilita a formação de pedra na vesícula, tá bom? E doutor, como é que eu vou descobrir se eu tenho pedra na vesícula?
tem algum sintoma relacionado, o que me faz querer procurar o atendimento para suspeitar disso. Então, como eu disse, o que é mais comum é não sentir absolutamente nada, né? Então, as mulheres, como eu disse, é o que é mais comum, elas têm o hábito de fazer check-up todo ano, gostam de ir no médico, vão na ginecologista, e aí lá ela passa uma série de exames. E acaba que no ultrassom de rotina é descoberto. Isso é o que é o mais comum. Ou, né, nos pronto-socorros a pessoa começa do nada, uma dor abdominal muito intensa, principalmente do lado direito do abdômen. Essa dor às vezes vai para a costa, uma dor que quem sentiu diz que é muito intensa, parece que é pior que um parto, né? E começa a ter enjoo, começa a vomitar, não consegue nem sentir o cheiro de comida que passa mal. E essa dor normalmente ela pode durar até 6 horas, né? Então quando come uma gordura, a pedrinha vai tentar sair da vesícula ali, faz uma inflamação leve e uma dor persistente. Quando a dor passa de 6 horas, não melhora depois de tomar dipirona, Buscopan, Plasil. Normalmente as pessoas têm em casa essas medicações, acabam tomando e aí elas percebem que tomam não melhora e aí elas vão procurar o pronto-socorro. Então quando passa de 6 horas de dor, mesmo tomando os medicamentos, a gente classifica como um quadro de colecistite, ou seja, a pedra ficou impactada ali na saída da vesícula, da bile, e a vesícula começa a inflamar, começa a ficar cheia de bile e pode inclusive se tornar pus. Nesses casos tem que operar de urgência. Então a pessoa vai para o pronto-socorro, acaba que ela chega até as mãos de um cirurgião para avaliação. A gente, quando examina, consegue inclusive tocar na vesícula. Quando isso acontece, o correto é o paciente ser operado nessa internação. Infelizmente, nos hospitais públicos, a gente vê uma grande dificuldade. Aqui em Manaus, por exemplo, é muito complicado, né? Você vai nos hospitais estaduais, municipais aqui, 28 de agosto, Platão, outros hospitais, é uma série de pacientes internados. Eles só fazem apenas medicação para aliviar os sintomas e desinflamar a vesícula e depois encaminham para agendar a cirurgia. Mas o ideal era que esses pacientes fossem operados nessa internação para não ter o risco de retornar depois novamente com crise ou, do pior, uma pedrinha sair da vesícula e aí essa saída traz inúmeras complicações que a gente vai falar numa outra live, são outros problemas, que é principalmente a pancreatite. É uma doença gravíssima, muitos pacientes morrem devido a esse problema, né? Inclusive tem que ir para UTI algumas vezes. Então o ideal chegou com um quadro de inflamação da vesícula, ser operado, né? Para não ter o risco de sofrer uma pancreatite. E se eu libero para casa, ele pode voltar uma semana depois com um novo quadro de inflamação da vesícula ou com uma pancreatite, né? Então a gente ainda vive uma realidade triste, que a maioria dos pacientes não são operados de urgência pelo SUS. Mas nos hospitais privados, particulares, normalmente quando dão entrada, já sai de lá sem a vesícula, já sai operado, tá bom? E uma outra diferença que as pessoas perguntam muito: doutor, eu fiz ultrassom de rotina, não deu pedra, deu um tal de pólipo. O que é isso? Então eu explico de uma forma fácil de entender que o pólipo é como se fosse uma verruguinha dentro da vesícula. A gente não sabe como que surge, mas o cuidado que a gente tem que ter é que esses pólipos, quando crescem muito, eles podem virar um câncer dentro da vesícula. E aí tem que operar, tem que remover a vesícula. Então assim, como que diferencia se é pedra ou se é pólipo? O pólipo ele fica fixo dentro da vesícula, ele não se mexe. Já a pedra ela pode rolar dentro da vesícula. Então, por exemplo, na hora do ultrassom, o colega bota o aparelho, pede para o paciente virar de lado. Se for pedra, ela muda de posição. E se for pólipo, ela continua na mesma posição. Então, vamos supor, você fez o exame de rotina, descobriu que ela tem um pólipo pequenininho, 1 milímetro, né? Você vai, normalmente não precisa operar. A cirurgia só é realizada quando esse pólipo passa de 10 milímetros ou 1 centímetro, que aí esse pólipo já cresceu e tem chance de virar um câncer. E a gente opta já por remover toda a vesícula junto com esse pólipo. Se descobre que tem um pólipo e uma pedra. O pólipo é pequenininho, 1 milímetro, mas tem uma pedra lá junto. Tem que operar, não por conta do pólipo,
mas por conta da pedra que pode causar uma inflamação. Tá? Então, pólipo nem sempre se opera, apenas quando passa de 10 milímetros. Se ele é pequenininho, a gente só acompanha com ultrassom uma vez por ano. E se tem pedra, não tem escolha, o tratamento é cirúrgico. Doutor, todo mundo tem que operar? Isso é uma pergunta muito frequente essa semana. Inclusive, uma pessoa colocou perguntando o que ela deveria fazer em relação aos pais dela, ao pai que tinha 85 anos e descobriu que tinha pedra na vesícula no exame, se deveria operar ou não. Então, nesses casos, nos idosos especificamente, a gente tem que avaliar como esse idoso está. Por exemplo, eu já vi idoso de 85 anos que tem carinha de 70, tá inteiro, né? Mas já vi idoso de 83 que parece que tem 120, né? Já tá bem acabadinho. Então, esse idoso que, né, tem pressão alta, tem diabetes, tá acamado, esse idoso ele não tem condições de ir para a cirurgia, né? Porque a cirurgia pode inclusive levar a acontecer o pior, uma fatalidade e acabar morrendo na cirurgia, não da vesícula, mas pelos outros problemas que ele tem relacionados. Agora a gente já operou, a nossa equipe já operou paciente inclusive com 88 anos, o senhorzinho era inteiro, né? Queria viver, ele mesmo falava, doutor, eu vou passar dos 100, eu vou viver 110 anos, né? Eu ainda capino, eu faço minhas coisas em casa, totalmente independente. Então é melhor eu operar esse senhorzinho com 85, 88 anos ou operar ele com 100 anos, né? E isso a gente conversa muito bem com a família, não é só o cirurgião chegar a ter que operar, não. Tem que conversar com a família e a decisão é conjunta. Qualquer cirurgia é em conjunto. O cirurgião nunca, ele tem que decidir, ele tem que orientar a família e juntamente, né, os dois vão decidir juntos, tá bom? Já expliquei mais ou menos em relação à cirurgia. Outra pergunta que fizeram, doutor, tem outros tratamentos? Eu morro de medo de operar. Falar em cirurgia, né, não quero nem ouvir essa palavra. Atualmente eu tenho visto no consultório muitos pacientes chegam e falando de uma história do tal chá de maçã, né? Alguns homeopatas, alguns médicos alternativos, eles têm prescrito uma dieta específica, usa muita maçã, derivados, vinagre de maçã, porque dentro, a maçã em si ela tem uma substância chamada de ácido málico, né? Não tem tantos estudos sobre isso, mas esse ácido ele faz a vesícula se contrair muito fortemente para tentar expelir esses cálculos e ajuda inclusive a dissolver. Então eu vou falar da minha experiência, eu não indico isso para ninguém, eu estou falando de uma experiência do consultório. Já atendi 3 pacientes que fizeram uso desse chá, dessa dieta específica, e 2 dessas pacientes, ela realmente tinha várias pedras dentro da vesícula, ela fez um ultrassom antes dessa dieta, e aí estava cheio de cálculo na vesícula, tomou o chá, fez a dieta, uma semana depois ela repetiu o ultrassom, não tinha nada de pedra na vesícula. Mas olha o que aconteceu, 2 pedras ficaram presas no canal do fígado. E aí ela começou a ficar com o olho totalmente amarelado, o xixi escuro parecendo Coca-Cola e o cocô esbranquiçado, né? Então acabou que o chá, em vez de ajudar, trouxe uma complicação muito maior. 2 pedras ficaram presas, ela ficou amarela, o que nós chamamos de icterícia, e aí ela começou a ter febre, passar mal, ou seja, a bile não tinha como passar pelo canal, porque o cálculo entupiu o canal, e essa bile acumulou no fígado, causando o que chamamos de colangite, uma doença extremamente grave, muitos pacientes morrem devido a esse problema. Então o chá ajuda? Eu não sei, eu não indico, né? O tratamento é a cirurgia. E eu tive essas 2 experiências que o paciente teve que ser internado, tomar antibiótico e correr para tentar remover esses 2 cálculos do canal antes que o pior pudesse acontecer, tá bom? Então o tratamento padrão é a cirurgia. Uma outra pergunta, como que é a cirurgia? Muita gente tem medo por não entender como que funciona o processo cirúrgico. Então a cirurgia hoje ela é feita por vídeo, são furinhos no abdômen. Normalmente nós usamos 4 furinhos, um perto do umbigo, um perto aqui da costela, no espinhaço que o pessoal chama, e 2 na lateral. Então a cirurgia
para diminuir a dor, né, esses furinhos, e o paciente ele está totalmente anestesiado, ele está dormindo, né? O anestesista da nossa equipe ou em qualquer outro local faz as medicações, a pessoa dorme e aí coloca os aparelhos para estar respirando pela pessoa durante o procedimento, e após ela estar dormindo sem dor, inconsciente, nós fazemos os pequenos furinhos, introduzimos os aparelhos, né, no abdômen até chegar lá dentro da cavidade abdominal. E aí a gente começa a cirurgia, né? A cirurgia tem alguns passos técnicos que eu não vou explicar aqui, mas o fundamental é entender que a cirurgia ela é exatamente da mesma forma que a cirurgia com corte. A outra cirurgia é um corte feito aqui do lado direito, embaixo da costela. É a cirurgia feita muito antigamente, até hoje ela é feita no pronto-socorro, né? Alguns hospitais não têm os materiais por vídeo, então é feito com corte, mas o resultado final é o mesmo. Qual é o objetivo? Tirar totalmente a vesícula e os cálculos. A vantagem por vídeo é que, como são furinhos, depois que termina a cirurgia, o paciente já acorda, ele não está sentindo dor, ele já vai para o quarto, consegue se alimentar, consegue levantar e ir ao banheiro, no outro dia está super bem e vai para casa. Já a cirurgia com corte é uma cirurgia mais dolorosa, normalmente é um corte grande, é um corte que secciona o músculo, então tem que dar bastante ponto ali, tem risco de romper os pontos. Normalmente no outro dia, a pessoa sente dor, sente um desconforto, às vezes não consegue ir para casa no outro dia, aumenta a chance de infeccionar a cirurgia, aumenta a chance de causar hérnias, né? Então imagina, tem um corte grande, às vezes a pessoa mora sozinha ou não tem quem ajudar nos cuidados em casa, ela vai levantar da cama, sente uma dor intensa, faz um esforço excessivo e acaba rompendo os pontos. Esse é um risco. Mas hoje o ideal é fazer a cirurgia por vídeo. Preciso também deixar claro, a gente na consulta explica tudo isso e fala que a gente vai começar por vídeo e fazer o melhor para tentar terminar por vídeo. Mas existem casos que a gente precisa fazer o corte, porque a vesícula estava totalmente inflamada, uma cirurgia extremamente difícil. Então, para não colocar o paciente em risco, né, pela estética, porque os furinhos são mais estéticos, a cicatriz nem aparece, mas se está muito complicado lá dentro e tiver que fazer o corte, o cirurgião faz o corte, porque ele quer preservar a saúde do paciente. Então, a gente começa por vídeo e pode precisar fazer o corte. Então, experiência da nossa equipe. Algumas vezes aconteceu de ter que fazer o corte porque lá dentro estava uma grande confusão, né? A vesícula, aquelas pessoas que têm várias crises, inflama, desinflama, vai no pronto-socorro, aí recebe alta, uma semana depois volta no pronto-socorro. Cada vez que vai inflamando, a cirurgia vai ficar muito mais complicada, porque quando tem uma inflamação, o intestino vai lá e cola na vesícula, né? A gordurinha do abdômen cola. Então, às vezes a gente entra na cirurgia por vídeo, quando olha, a gente nem enxerga a vesícula, tá tudo colado. É uma cirurgia que vai ser um pouco mais delicada, um pouco mais complicada, que tem que ter muita cautela para não acontecer um acidente, né, uma iatrogenia que a gente chama durante a cirurgia, tá? Então o ideal é fazer por vídeo. Assim que descobrir, fez ultrassom, descobriu a pedra, não sente nada, é a hora ideal de operar, porque a cirurgia tem tudo para dar certo, não complicar, né? E no outro dia ir para casa e em 7, 10 dias já está na rotina normal. Esse também é o benefício dos furinhos. Além de dar menos dor, em 7 dias, 10 dias a pessoa volta à sua rotina normal, volta para o trabalho, volta a ter uma alimentação quase que dentro da normalidade, porque se sente bem, não tem dor, não tem incômodo. Então isso permite ela retornar às atividades, né? Fazer caminhada, subir e descer escada, voltar a dirigir. Já a cirurgia com corte, isso aí deve ser um pouco mais prolongado, às vezes chega até 30 dias de repouso com os cuidados devidos. Uma outra pergunta que foi feita é se tem riscos com a cirurgia. Então a gente sempre tem que falar a verdade para o paciente. Não é eu chegar e falar, olha, tem que operar, vai ser tudo bem, né? Já vi casos de pacientes que morreram numa cirurgia de vesícula, né? Colegas no pronto-socorro, nunca aconteceu, mas eu já soube de casos, né? E também pode acontecer um dia comigo, nenhum cirurgião está isento disso,
né? E tanto que o paciente, antes de operar, ele está ciente de todos os riscos. Então toda cirurgia é uma cirurgia, toda cirurgia tem riscos, o paciente tem que saber disso, a gente não pode mentir, tá? Mas normalmente, como eu disse, tudo transcorre da melhor forma possível. E outra pergunta para a gente finalizar, e aí eu vou responder, que tem muitas perguntas aqui, tem consequências, alguma consequência viver sem a vesícula? Então, como eu disse, a vesícula ela é fundamental para a digestão das gorduras. Então após remover, algumas pessoas podem ter algumas alterações digestivas pelo fato de não ter mais a vesícula. A alteração mais comum é a chamada diarreia. Então, algumas pessoas, após comer alimento gorduroso, ela apresenta diarreia. Por quê? Porque agora aquela bile fica caindo continuamente no intestino, faz como se fosse uma irritação no intestino, e aí quando a gente come uma gordura que já entra em contato, faz uma irritação e a pessoa acaba evacuando diarreia. Não são todas as pessoas. Em média, de cada 10 pessoas, 3 a 4 pessoas podem desenvolver isso. Existe tratamento para tentar melhorar, mas às vezes a pessoa fica com um ritmo intestinal alterado por conta disso, tá bom? Então, se você tem dúvidas, pode colocar aqui. Tem várias pessoas perguntando, a gente vai estar sanando essas dúvidas agora. Quem tiver algum tema legal para a gente falar na próxima semana, também pode colocar aqui, que toda semana agora, toda quinta ou sexta-feira, pela noite, a gente vai estar fazendo as lives. Então aqui queria mandar um abraço, aqui muita gente legal acompanhando, muitos pacientes, eu agradeço a presença de vocês. Aqui um problema que é bem comum, né? A Lilian colocou aqui, fez os exames, teve que repetir, porque no SUS realmente tem muita dificuldade, né? Uma demanda muito grande de pacientes para fazer a cirurgia no SUS, né? Hoje a gente está discutindo quando as cirurgias vão voltar nos hospitais por conta dessa pandemia. Então essa é uma preocupação que a gente tem, né? As cirurgias todas, as cirurgias agendadas, que são chamadas de cirurgias eletivas, elas estavam canceladas. Agora que está voltando devagarzinho. Então muitas pessoas estão aguardando, os exames venceram e realmente é uma preocupação que nós temos. Espero que os gestores de saúde, né, discutam isso aí para tentar melhorar e ajudar a população que sofre tanto com isso. Várias pessoas perguntando sobre isso. Ela colocou assim: doutor, eu passo mal todos os dias, eu não consigo comer nada. Então realmente assim, tem que rever a parte alimentar. Como eu disse, o melhor tratamento é a cirurgia, mas muitos pacientes não têm condições de fazer a cirurgia, né? Não tem condições financeiras, ou no SUS está tendo muita dificuldade e não tem remédio para prevenção da crise de vesícula. A prevenção é a alimentação, é não comer gordura. Então às vezes você acha que aquilo não é gorduroso, mas tem. Por exemplo, leite. Leite é extremamente gorduroso, a maioria da população consome leite e o leite é um desencadeador de crise. Frutas. Tem fruta que é extremamente gordurosa, a gordura é até boa, né, da fruta. Por exemplo, o abacate, ele é muito bom, tem várias vitaminas, várias substâncias importantes para a alimentação, mas ele tem um alto teor de gordura e isso pode facilitar uma crise de vesícula. Então, para você não ter crise, realmente rever a alimentação, tirar as coisas fritas, né, optar por o mínimo possível de óleo, de manteiga, de qualquer coisa que faça liberar gordura ali durante o preparo, porque isso vai facilitar. Muitos pacientes acabam se beneficiando, né? A gente tem que tentar encontrar também um lado positivo, né? Muitos pacientes acabam emagrecendo devido ao problema da vesícula, porque tudo que come acaba causando sintomas. Então muitos pacientes perdem peso. Mas a gente tem tanta dificuldade em orientar em relação à alimentação. Nós já operamos pacientes obesos, paciente que tinha indicação de fazer a cirurgia para emagrecer, a cirurgia bariátrica, mas o paciente queria tirar a vesícula porque ele queria comer e não ter dor, né? Então realmente isso mostra que muitas pessoas têm problemas alimentares, né? Tem dificuldade, ansiedade, compulsão alimentar,
que, além de acompanhar com o cirurgião, precisa de um nutricionista para estar orientando e mudando os hábitos. A gente entende que muita gente é humilde, não tem condições financeiras para comer determinados alimentos, mas às vezes a gente pode optar por umas escolhas que não saem tão caro, né? Ter uma alimentação mais saudável. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mais dúvidas. Ó, uma paciente colocou aqui: doutor, eu já tenho há 8 anos crise. Isso é muito comum também. Muitos pacientes descobriram a pedra, né? Nunca sentiram nada e vão levando anos sem operar, sem ter crise. Isso acontece. Qual é a orientação que a gente dá? A pedra na vesícula, quando se descobre e deixa ela lá assintomática e não faz nada, ela é um fator de risco, infelizmente. Ela é um fator de risco para câncer de vesícula. Então a pedrinha dentro da vesícula vai fazendo pequenas inflamações ao longo dos anos, e aí quando a pessoa, né, passa 10 anos com a pedra lá sem sentir uma dor tão intensa, aí ela não procura a ajuda e o atendimento. E aí 10, 15 anos com a pedra, chega no consultório, a gente vê uma massa aqui no local onde é a vesícula. A gente faz os exames, câncer de vesícula, que é um dos piores cânceres que existe, extremamente difícil o tratamento, né? Normalmente o paciente já está bem consumido, ou seja, quando descobrir a pedra, procure para operar, porque isso também mesmo não sentindo nada, ao longo dos anos pode surgir um câncer de vesícula. A nossa equipe já passou por isso, a pessoa nunca sentiu nada, veio para operar, quando a gente coloca os aparelhos por vídeo, quando a gente olha lá, não é mais pedra, é um grande tumor, e aí nesses casos normalmente tem que fazer uma cirurgia grande, né? A gente aqui, a minha equipe normalmente faz com corte, tem que remover a vesícula, parte do fígado, é uma cirurgia muito longa, muito demorada e muito arriscada, e às vezes o paciente não tinha nem noção que podia ter um câncer ali. Então, descobriu a pedra, procure um atendimento, é o ideal. Uma pergunta bem legal, não tem como só tirar a pedra, deixa a vesícula lá? Então isso é um tratamento que era feito muito antigamente, é bem parecido com o que é feito nas pedras nos rins, né? Era feito tipo um choque aqui na parede para tentar fragmentar as pedras, e aí virava como se fosse uma areiazinha, e aí saía e caía no intestino. Não existe mais esse tratamento, porque se percebeu que 6 meses depois reformavam pedras na vesícula. Então o tratamento ideal é remover toda a vesícula com as pedras, para não ter o risco de reformar, tá? Doutor, tem chance de voltar mesmo tirando a vesícula com as pedras? Na verdade, não tem chance de voltar. Possivelmente nesses casos, o que acontece? A vesícula pode estar extremamente inflamada, a cirurgia ser difícil, e às vezes o cirurgião ele não consegue tirar toda a vesícula. Fica um pouquinho de vesícula, que a gente chama de bolsa. É uma areazinha final da vesícula. Para não ter risco de fazer uma complicação maior no paciente, uma iatrogenia, o cirurgião deixa a bolsa. E às vezes ao longo dos anos pode acabar aparecendo um cálculo ali. Ou o que pode acontecer, já aconteceu com a gente. O paciente não sente nada, opera, tira a vesícula, 2 anos depois ele aparece amarelo. O que aconteceu? Uma pedrinha saiu da vesícula antes dele ser operado, e ele não sentia nada, e a pedrinha ficou ali no canal, né, nadando no canal, e nunca deu sintoma. E aí o sintoma surge 2 anos depois. Então por isso que quando a gente descobre pedra na vesícula, quando a gente vai operar, a gente faz exames pré-operatórios. E a gente pede exames de sangue, e nesses exames de sangue a gente consegue saber se tem chance de uma pedra ter saído ou não da vesícula, tá? Então por isso que não é só fazer o ultrassom e chegar lá na consulta e achar que já vai operar. Não, tem que fazer exames pré-operatórios. É um outro tema que a gente vai fazer com um grande amigo, uma live com um grande cardiologista nos próximos dias, para falar da importância do risco cirúrgico. Vamos ver aqui. A Ramis Clay colocou assim: eu tenho doenças do esôfago, sofro com dificuldade de engolir.
Então, isso é um outro problema, Ramis Clay. A vesícula não tem relação com o tubo e nem com o estômago. Existe uma relação porque ambos podem trazer problemas de digestão, mas problema de dificuldade de engolir ou é refluxo, ou é um problema que a gente chama de acalásia, que é uma dificuldade de movimentação do tubo, mas isso não tem relação com a vesícula. Deixa eu ver aqui mais alguma outra dúvida. Ó, um grande colega cirurgião já teve pedra na vesícula, né? Inclusive eu lembro que foi num plantão que ele iniciou o quadro, ele foi comer sushi, se eu não me engano, e aí ele passou mal depois de ter comido um sushi. Provavelmente aqueles hot, que é bem frito, né? Que tem bastante óleo. Provavelmente ele tinha já a pedra e não sabia nada, e depois de ter comido esse sushi mais gorduroso, ele acabou desenvolvendo uma crise de vesícula. Deixa eu ver aqui mais. Se tiver dúvida, ó, tem uma caixinha bem aqui, vocês podem clicar e ir colocando. Aqui estão perguntando se eu vou salvar a live. Ela vai ficar salva por 24 horas, tá? Eu vou postar também no YouTube. A gente tem um canal no YouTube, Dr. João Bergamasco. Tem também no Facebook, então você também pode adicionar lá. Tudo que a gente vai produzindo de conteúdo que é importante, a gente coloca lá para vocês terem acesso. Perguntou aqui se a gente já está atendendo em Manaus. A gente já iniciou os atendimentos. Eu atendo na clínica Sensomed, que fica no Adrianópolis, e em breve a gente já vai estar inaugurando, acredito que mais uns 2 meses, o nosso consultório, e aí mais à frente eu coloco para vocês aonde vai ser a localização, tá bom? Aqui a Regina colocou assim: doutor, o que significa ficar com o corpo muito quente, como se tivesse com febre? E aí coloca o termômetro e não dá. É o que as pessoas chamam de febre interna, né? Na verdade, Regina, não existe esse termo. A população fala, né, febre interna, mas não existe. Febre é quando a temperatura passa de 38,3. E aí a gente considera realmente febre. Isso aí significa que tem uma bactéria, que tem um vírus, tem algum micro-organismo causando uma infecção no seu corpo. Quando chega ali 37,8, a gente chama de febrícula. Já pode virar uma febre, e aí normalmente já o ideal é tomar os remédios. A gente pode falar mais à frente sobre isso. Não é febre, tá? Febre interna, não, esse termo é apenas uma sensação do corpo, uma mialgia, um desconforto. Normalmente os quadros gripais, eles causam isso, essa chamada moleza, mal-estar, que é o que a população chama de febre interna, mas não existe esse termo. Febre é quando a temperatura passa de 38,3, tá bom? A Fernanda colocou assim: doutor, eu já tive 2 crises e ficou muito ruim para dormir do lado direito. Então, uma outra paciente perguntou assim: doutor, se eu for numa roda gigante, tem risco da pedra se mexer e acontecer alguma coisa? Então, não é se movimentar que vai facilitar ter uma crise de vesícula, tá? Como eu disse, o que causa a crise de vesícula é comer gordura, que a vesícula vai lá e se contrai, tá bom? Em relação à dor do lado direito, Fernanda, possivelmente pode ser que a vesícula esteja inflamada, e aí ficar do lado direito incomoda, porque faz uma pressão aqui do lado, na costela, acaba que aperta um pouco o fígado, que fica do lado ali, em cima da vesícula, e acaba gerando, e aí você dorme do outro lado para evitar isso. Mas é importante avaliar, porque se estiver inflamado pode ser uma coisa mais complicada. Deixa eu ver aqui mais. Doutor, a anestesia para essa cirurgia é uma anestesia geral? Então, o ideal é ser anestesia geral. Para fazer a cirurgia por vídeo, a nossa equipe opta por fazer a anestesia geral, porque aí o paciente não sente dor, ele fica bem relaxado, o abdômen fica bem molinho, e a gente consegue utilizar os materiais com mais segurança para fazer a cirurgia, o que é melhor para o paciente, né? A cirurgia tem que ser sempre o mais segura possível. Existem alguns locais que não tem os aparelhos por vídeo, então a cirurgia é feita com corte. E aí, nesses hospitais, alguns anestesistas, eles escolhem fazer aquela raquianestesia,
que bota aquela agulhinha na coluna que adormece da linha do peito para baixo. A anestesia, ela é uma escolha do anestesista. O cirurgião que tem um bom relacionamento com o colega, né? Na minha equipe eu tenho o meu anestesista e ele sabe exatamente o que eu preciso. Então nós sempre trabalhamos com a cirurgia geral. A anestesia geral, que é aquela que a pessoa dorme, fica um tubo pela garganta respirando. Mas tem locais que os anestesistas optam por fazer a hack, né? Porque a cirurgia é com corte. Depende do lugar onde você vai ser operada. Deixa eu ver o que mais. Doutor, o que pode dar dor no lado esquerdo? Então, como eu disse, a vesícula é do lado direito. Se a pessoa sente do lado esquerdo, provavelmente não tem relação com a vesícula. Pode ser um problema gástrico, pode ser um problema intestinal, pode ser o baço. São órgãos que ficam do lado esquerdo. Doutor, nunca pode ser a vesícula? A gente nunca diz nunca na medicina. Eu tive chance de fazer apenas uma cirurgia num caso que a pessoa nasceu com os órgãos trocados, que a gente chama de situs inversus totalis. O coração, em vez de ser do lado esquerdo, era do lado direito, o fígado era do outro lado, e aí naturalmente a vesícula ficou do outro lado. Mas isso é muito raro, tá? Então dores do lado esquerdo podem provavelmente ser outros problemas, tá bom, Rúbia? Doutor João, os remédios caseiros, a Isaura perguntou. Doutor, os remédios caseiros ajudam? Então é como eu expliquei, né? Eu não indico isso, tá, Isaura? Tem gente que faz uma dieta da maçã. Eu já tive 2 pacientes que fizeram essa dieta e que as pedras ficaram no canal e gerou muito transtorno. Então chegou comigo, a gente vai avaliar a cirurgia. A gente não indica nenhum tipo de terapia, de erva, nada disso. Doutor, tem que repor os sais biliares depois que faz a cirurgia de vesícula? Então, Kayak, isso é uma base do tratamento daqueles pacientes que quando a gente remove a vesícula fica tendo diarreia. Provavelmente tem alguma falha na produção dos sais biliares e aí a gente tem que repor como uma forma para tentar tratar essa diarreia, tá? Mas não fica fazendo de rotina essa reposição, não. Quais as vitaminas que eu tenho que fazer uso após a retirada da vesícula? Então, se você tem uma boa alimentação, não há necessidade de ficar tomando comprimido, remédio externo. A alimentação já é suficiente para isso. A bile e a vesícula, eles têm relação com as chamadas vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, D, E e K. São essas 4 vitaminas que têm relação com a bile, né, com a absorção pela bile. Então, talvez repor quando tem deficiência, tá? Então, dosa, se tiver muito baixo essas vitaminas, aí tem que fazer uma reposição. Mas isso não é o que é comum, tá? Todo mundo que come bem, que tem uma boa alimentação variada, come verdura, come frutas, né, bem diversificado, normalmente essas pessoas têm as vitaminas no sangue normal. A gente não precisa consumir suplemento em excesso. Inclusive isso traz problemas, tá? Excesso de vitamina traz problema. São as chamadas hipervitaminoses. Hoje está muito na moda, todo mundo sai passando vitamina. Você vai na farmácia, até o balconista fala, tá em promoção ali aquela vitamina. Todo mundo compra e sai tomando. Isso pode trazer consequências ruins também. A Patrícia perguntou assim, doutor, tem alguma relação pedra na vesícula com gordura no fígado? Então, Patrícia, não significa que a pedra na vesícula causou a gordura no fígado. Não tem essa relação direta, mas tem uma relação alimentar. As pessoas que têm gordura no fígado, elas também têm pedra na vesícula porque a alimentação não tá boa, tem os exageros de alimentares, normalmente, né, estão obesas, e aí acaba que desenvolve gordura no fígado e pedra na vesícula porque a alimentação está totalmente desregrada. Isso é uma coisa muito importante. Os pacientes que têm gordura no fígado, o fígado fica muito friável, né? Ele fica molenga. E aí durante a cirurgia a gente tem que tirar a vesícula que fica colada no fígado. Às vezes causam pequenos sangramentos
porque o fígado está gorduroso. Então, antes de operar, a gente já inicia um tratamento para tentar diminuir essa gordura no fígado e não ter risco durante a cirurgia. Vamos ver aqui, tem muita pergunta. Aqui, a Elis Regina colocou assim: doutor, eu fiz a cirurgia com corte, eu acho, e aí ficou dormente no local e eu sinto uns caroços no local da cirurgia. O que pode ser? Então, Elis, eu só vou te dar uma posição examinando, não tem como eu sem ver saber o que está acontecendo. Mas normalmente fica uma dormência no corte, porque é feito um corte na pele e acaba cortando os nervinhos ali da pele, que às vezes eles não se recuperam e fica bem no corte dormente. E esses carocinhos, pode ser que o fio que foi usado para fechar a cirurgia, seu organismo não aceitou muito bem e formou o que a gente chama de granulomas. Mas só avaliando para saber isso, tá? Aqui a Josi perguntou a mesma coisa. Vamos lá. Se tiver mais dúvida, pessoal, pode colocar. Deixa eu ver aqui. Então, ela colocou aqui, se tem algum medicamento que trata a pedra, já expliquei, tá? Os sais, tem gente que prescreve essas dietas, essas chás de maçã, esses derivados. Se vocês forem na internet, vocês vão achar, mas eu não indico porque eu já vi paciente complicar por conta disso. Deixa eu ver mais perguntas. Então é isso, pessoal. Toda semana a gente vai estar fazendo uma live, tirando as dúvidas de vocês. Podem depois colocar aqui, ó, nessa caixinha, perguntando ou colocando algum tema legal para a gente falar. Toda semana eu vou escolher um tema. Como eu disse, eu sou especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Então a gente trata problemas do estômago, da vesícula, do fígado, do intestino, do pâncreas, tudo relacionado à digestão. O cirurgião do aparelho digestivo, ele tem habilidade para isso. E também as hérnias do abdômen nós também tratamos. Então, se você tem alguma dúvida, algum tema legal para a gente falar na próxima semana, só colocar aqui. A live vai ficar gravada. Hoje é sexta-feira, né? A gente não vai alongar porque muita gente tem outros compromissos com a família, descansar também. Então, na próxima semana a gente se vê e aí eu vou aguardar os temas que vocês querem que a gente fale. Então, boa noite, até semana que vem e um excelente final de semana.